Bom, pessoal, nós vamos calcular o campo devido a uma espira circular percorrida por corrente usando Biot-Savart. Aqui a gente tem a expressão de Biot-Savart para o caso módulo, né? Certo? Vamos então fazer um desenho aqui. Vamos tentar fazer um desenho aqui para vocês. Vou colocar a espira. Vou desenhar a espira aqui embaixo. Tentar fazer em 3D aqui, vamos ver. A espira. Vamos traçar uma linha aqui. Passando pelo centro da espira. Então, eu vou fazer assim, uma linha bem aqui nesse ponto aqui, ó. Bem no centro da espira. A gente vai tentar calcular o campo ao longo dessa linha. Certo? Essa distância aqui eu vou chamar de x, né? E eu vou calcular o campo nesse ponto aqui. Tá? E a gente está supondo, né, que essa espira está sendo percorrida por uma corrente I. Certo? Bom, a gente agora tem que definir o vetor dl. Eu vou fazer assim, eu vou tentar definir o vetor dl. Não, acho que aqui vai funcionar. Nesse ponto aqui, ó. Meu vetor dl. Certo? O ponto que eu quero calcular o campo é no ponto P, lá em cima, né? Então, se a gente observar a lei de Biot-Savart, a gente tem que criar um vetor, né? Um vetor que comece no ponto dl, né? Comece em dl e vá até o ponto P, né? O vetorzinho R, certo? Vamos ver se a gente consegue fazer esse vetor, tá? Do ponto P até o dr. Esse vetor R é um vetor importante porque é ele que caracteriza, né, o produto vetorial na lei de Biot-Savart, certo? Vamos lá então, vou tentar fazer, deixa eu ver, vamos tentar fazer com branco aqui, vetorzinho R. Ele vai ter que sair daqui e chegar aqui, ó. Vamos ver. Beleza? Bom, vamos fazer aqui o dl um pouquinho maior aqui para ficar bonitinho, beleza? Na lei de Biot-Savart, eu tenho o produto vetorial, né? Vamos dar uma olhadinha na lei de Biot-Savart, então, no caso vetorial. Tá aqui, né, pessoal? Note que o produto é dl vetorial R, né? dl R, o campo aqui entrando no plano. Tá lembrado? Vamos levar essa expressãozinha para lá. A expressão vetorial, né? Lá para o nosso caso. Tem que voltar aqui, peraí. Então, C. Assim. Na verdade, esse aqui é a forma, o genérico, né, vetorial. E aqui a gente teria para o caso escalar num plano, né? Note que se eu fizer
em termos de módulo, fica dLr seno de θ, produto vetorial dLr, e o R, módulo, né? Corta com R ao cubo e fica R ao quadrado, certo? Bom, aqui a gente percebe o seguinte, ó, eu tenho que fazer o vetorzinho dr, né? Entre o R, desculpe, vetorzinho R, né? Entre o ponto dl, estava aqui, e o meu ponto que eu quero saber. Então esse vetorzinho aqui é o meu R, certo? Se eu faço aqui o produto vetorial dLr, ó, dLr, então eu faço um produto dLr, né? Uso os dedos da mão para indicar a direção do produto vetorial, né? dLr, o resultado vai estar perpendicular, né? Então vai estar mais ou menos aqui, ó, perpendicular ao plano formado por dl e r, certo? Estaria nessa direção aqui, né? Eu vou colocar, claro que eu quero saber lá no ponto P, então vai ser aqui que eu vou colocar meu campo. O campo vai ser mais ou menos aqui assim, ó, né? Vou tentar desenhar ele aqui, ó. Então aqui eu tenho o meu vetorzinho dH, né? dH, certo? dl vetorial R, né? Note que esse ângulo aqui, ó, esse θ, é o ângulo entre o R e o dl, né? Só que nesse caso aqui, observe que esse dlzinho, ele vai fazer como ele é tangente ao círculo, né? E o R é o vetor que vai desse ponto, desse dlzinho percorrido por corrente até o ponto onde eu quero saber o campo, né? Então, esse ângulo aqui vai ser 190 graus, na verdade, né? Esse ângulo θ aqui, o ângulo θ, nesse caso aqui, ó, esse ângulo aqui, que é o ângulo θ, né? Da lei de Biot-Savart. Nesse caso aqui, θ vai ser sempre 90 graus, né? E se eu variar o dl, fizer esse dl, depois esse, para todos os dl's, né? Dessa espira de comprimento L, eu vou ver que esse ângulo continua sempre 90 graus. E note que o raio R também não vai mudar, né? Então, eu vou ter o campo DH lá devido a esse DL, depois ao DL vizinho dele, depois o outro, até a gente encontrar todos os DLs, né? Tá? Eu posso aqui, ó, fazer um outro raio, mas aí um raio aqui ligado à minha espira, né? Eu posso dizer o seguinte, pessoal, daqui, ó, tentar fazer daqui até aqui, mais ou menos, né? Aqui eu tenho o raio R da espira, então a espira de raio R, né? Certo? Note que esse raio não muda também, né? Então eu considero esse DLzinho fazendo DH lá, depois o outro DL do lado dele, o outro, até eu ter o campo resultante devido a todos os DLs. Note que o campo produzido por esse DL aqui, né? Se eu olhar para a direção diametralmente oposta, para cá, ó, pessoal, certo? Aqui eu vou ter um DL, vamos fazer aqui, ó. Se eu olhar para a direção oposta aqui, aqui eu vou ter um DL nessa direção, ó, certo? Note que esse DL, se eu fizer o raio aqui e o DH, né, e fizer o produto DL vetorial R, o campo H é como se ele estivesse saindo vindo na nossa direção, para cá assim, ó, né? Note o seguinte, as componentes na direção do raio da espira, mas lá em cima, né, numa direção e na outra, se anulam, certo? Se anulariam do DH. A única componente que vai existir é a componente na direção deste eixo axial aqui, ó, certo? Esse DLzinho aqui
faria um campo naquele ponto lá que ia anular a componente do campo que está na direção radial, né? Ou seja, se eu fosse projetar aqui embaixo, estaria nessa direção aqui, né? E tem um outro lá na outra direção, lá que se anula. Só o que está indo para cima, ou seja, na direção desse eixo, é que existe, certo? Imagine o seguinte, imagine que eu tenho um ângulo aqui, ó. Vou fazer um ângulo aqui, vou chamar esse ângulo de φ. Esse ângulo aqui, ó. Φ. Certo? Na verdade, se eu for fazer agora, fazer esse eixo aqui se prolongar, certo? E ver a componente do DH ao longo desse eixo axial, porque aqui eu vou fazer dele pontilhado, porque o que está essa distância até lá é x, né? Então isso passaria de x, né? Então eu vou fazer assim, ó. Certo? Se esse ângulo aqui é φ, né? Esse ângulo entre o raio e o DH também é φ, porque o DH ele é perpendicular ao raio, né? Mas também é perpendicular ao DL, que é o produto vetorial, né? Então, esse ângulo aqui tem 90 graus, ó, certo? Se esse ângulo aqui é φ, esse outro ângulo pequenininho é complementar de φ. Então, na verdade, se eu fizer um triângulo retângulo aqui, ó, esse ângulo aqui também vai ser φ, certo? Aquele ângulo pequenininho ali também vai ser φ, né? Então, eu posso daí fazer o seguinte, vou chamar aqui de o que realmente eu quero, né, pessoal, descobrir. Vou colocar esse azul aqui. Seria esse aqui, ó. Certo? Eu vou chamar de um DH radial. Certo? Né? Se eu for fazer em termos desse ângulo φ aqui, eu posso dizer o seguinte, o seno de φ, vamos escrever aqui, ó. Vamos deixar essa lei de Biot-Savart mais para cima aqui, toda ela. Certo. Vamos escrever quanto que seria aquele DHR ali. Por que eu estou querendo calcular só um DHR? Bom, vamos fazer em termos de módulo, né? Porque, como eu falei, né, esse outro DLzinho aqui, ó, sempre vai ter um DL na direção contrária, que vai fazer um DH, cujo componente na direção radial, né, é zero. Eu acho que aqui, pessoal, para ficar melhor, eu vou fazer o seguinte. Eu vou, em vez de chamar a direção aqui radial, para não confundir, chamar a direção radial a direção do raio da espira, né? Aqui talvez fosse melhor, ficar assim, matematicamente mais certinho. Vamos fazer isso aqui, vamos chamar de... vamos chamar de um DH axial, né? Porque está na direção deste eixo axial aqui da espira, certo? Beleza? Até porque a componente do DH nessa direção aqui, ó, seria na direção do raio, tá vendo? Ia ter esse DL faz um DH para cá, esse outro DL faz um DH, estaria mais ou menos para cá, ó, porque estaria em 3D aqui, né? Mas, enfim, a componente que está na direção do raio, de um lado e do outro, se anularia, certo? E a única componente que vai sobrar mesmo é o DH na direção axial, né? Vocês têm que tentar entender aí isso em 3D, né, pessoal? Certo? Então, vou fazer assim, ó, esse DH, eu vou chamar um DH na direção axial, feito por esse DLzinho aqui, certo? E ele seria o seguinte, ó, cosseno de φ, né? Cosseno de φ é a hipotenusa, note que a hipotenusa é o DH, né?
apesar de estar ali em cima, tudo isso aqui é o DH. Então, o seno de φ é o cateto oposto, que é o DHA axial, dividido pelo DH, né? Então, o DHA é DH seno de φ. Opa, seno de φ, né? Seno de φ. Esse ângulo é o mesmo que aquilo lá, né, pessoal? Certo? É o mesmo que aquilo lá. Se a gente imaginar que esse eixo aqui se prolonga, e daqui para cá tem 90 graus, né? Aqui tem alfa, aqui vai ter o complementar de alfa, um triângulo retângulo, lá em cima vai ter alfa também, né? O seno de alfa é o cateto oposto, que é o DH sobre o DH. Então, o DHA é isso aqui, ó. Certo? Quanto é que vale o DH? O DH a gente pode usar a expressão do tensor de... Desculpa, a expressão de Biot-Savart. Essa daqui, né? Note, aqui a gente já viu que o θ, estão vendo que o θ aqui, ó, é o ângulo entre o raio e o DL, certo? Note que aqui ele vai ser 190 graus. Eu vou girando, variando esse DL, e o θ nunca muda de 90. E seno de 90 é 1, né? Então aqui, ó, isso aqui dá 1, certo? Por quê? Porque θ igual a 90 graus. Esse ângulo entre o DL e o R. Não tem nada a ver com φ lá em cima, né? Foi um ângulo que a gente criou agora. A gente percebeu que o H que vai existir aqui é só na direção desse eixo axial, certo? Na direção dos raios não vai haver, no raio da espira, né? Projetando essa espira aqui para cima, imaginando que teria um raio aqui, né? Eles vão se anular, certo? Então, esse DH, ele vai ser IDL sobre 4πr ao quadrado. Só que agora apareceu o seno de φ, né? Porque eu quero saber, na verdade, daí quanto é que vale o DHA, certo? Então, vamos usar, substituir ali, vai dar I, DL, seno de θ é 1, seno de φ, né? E DL sobre 4πr ao quadrado. Certo? Bom, o R, pessoal, o R, ele é a raiz quadrada de R ao quadrado mais x ao quadrado, né? Então a gente pode fazer o seguinte, a gente pode substituir aqui, né? Vamos calcular quanto é que vale o H. O H seria a integral, né, de I sobre I seno de φ, né? Bom, o seno de φ a gente pode substituir também, certo? O seno de φ a gente pode substituir também pelo seu valor. Então vamos fazer assim, ó. Fica melhor a gente fazer o seguinte. Quanto é que é o seno de φ? Vamos fazer o seno de φ primeiro. O R, eu posso escrever assim, ó. O R é igual a raiz quadrada, né? Ou posso colocar assim, ó. R ao quadrado, note que esse R aqui não muda, que é o R da espira, mais x ao quadrado, raiz quadrada, ou seja, não meio. Certo? E quanto é que é o seno de φ? Né? Vamos chegar isso aqui um pouquinho para o lado, para ficar com um pouco mais de espaço para a gente trabalhar aqui. Beleza. Quanto é que vale o seno de φ? É igual seno de φ, cateto oposto, que é o R, certo? Sobre a hipotenusa. Né? A hipotenusa que é raiz quadrada, né? Bom, mesma coisa que está ali embaixo, né? É o quadrado mais x ao quadrado raiz quadrada. Não meio, né?
Note que é o seguinte, aqui eu tenho o θ então é sempre 90, virou 1, só que eu tenho que colocar esse seno de φ aqui para conseguir a componente na direção axial, beleza? Agora perceba o seguinte, o I é constante, o dlzinho, cada dlzinho desse aqui, né? Claro, ele está integrando. O φ também é constante, se eu imaginar que eu tenho um x fixo, um r fixo, eu vou variar esse dl, esse meu triângulo aqui, ele vai girando até completar toda a espira, certo? Tá? Esse φ não muda. O φ vai ser sempre, o seno desse ângulo vai ser o cateto oposto, que é o Rzão, sobre o Rzinho. O Rzinho é a raiz quadrada de R ao quadrado mais x ao quadrado. Né? Eu coloquei ali. Ó. E o módulo, né? Claro, a raiz quadrada de R ao quadrado mais x ao quadrado. Note que aqui tem R ao quadrado. Né? Então a raiz quadrada de R ao quadrado, né? Ou seja, se eu pegar o R aqui e levar ao quadrado, vai dar simplesmente R ao quadrado mais x ao quadrado, certo? Então aqui ó, no meu DH, eu vou ter I, vou colocar assim, ó, I, né? 4π R ao quadrado. R ao quadrado fica só R ao quadrado mais x ao quadrado. Né? Ao quadrado some um meio aqui. Claro, a raiz quadrada de R ao quadrado é isso aqui. E o seno de φ, daí vai aparecer aqui, no seno de φ aparece o R em cima, né? E aparece embaixo R ao quadrado mais x ao quadrado ao meio. Então esse é o seno de φ. Faltou o dl, né, pessoal? O dl vem aqui para o final. Note que à medida que esse dl varia, o r não varia, o rzinho não varia nesse caso, o x não varia, nem o φ varia. Então note que essas variáveis aqui, ó, r que é o raio da espira, x também não, porque eu quero calcular o ponto naquele campo, naquele ponto de altura x, né? Nada disso aqui varia. Né? Então, para eu fazer a integral aqui é muito fácil, né? Isso aqui tudo vai para fora da integral. Né? E isso aqui tudo indo para fora da integral, né, pessoal? A integral de dl, dl, né? Que é 2πr, certo? Seria o comprimento da minha espira, certo? Eu vou então copiar isso aqui ficou meio apertadinho para a gente fazer, para a gente terminar, né? Poderia terminar em cima, né? Olha aí. Não. Besteira aqui. Aqui faltou, apaguei, né? Aqui tem o IDL, né? E 4πr ao quadrado, seno tá aqui, e faltou o DL, DL tá ali, né? Vou tentar, vou selecionar então tudo aqui para a gente fazer a integral. Aqui vai ficar meio apertado para a gente fazer, acho que a gente vai ter que fazer em outro lugar. Vamos fazer em outro lugar, vamos fazer uma outra. Fazendo uma outra layer, certo, pessoal? Então eu vou vir para cá. Eu vou fazer uma outra layer aqui, certo? Tem que selecionar de novo. Beleza?
Aqui agora fica bem fácil, né? A gente integra dos dois lados. Eu vou ter aqui o HA, né? O H na direção axial, estou chamando aqui, né? Vai ser a integral de tudo isso aí, né? R, I, né? 4π. Aqui, ó, R ao quadrado mais x ao quadrado, na 1, né? E aqui no meio, soma, né? Vai dar 3 meios, né? Então vai dar R ao quadrado mais x ao quadrado na 3 meios, né? Integral de dl, certo? Bom, como a gente viu, o R não varia com dl, o Rzão, o x também não, né? Então, isso tudo sai para fora da integral, né? Então fica R e a integral de dl é o comprimento, né, da espira, a integral de somatória de todos os dl's é o comprimento da espira. O comprimento da espira 2πr, né, pessoal? 2πr. Sobre 4π r ao quadrado mais x ao quadrado, né? A 3 meios aqui, né? Então aqui corta, né? Aqui fica r vezes r, que dá r ao quadrado. Aqui dá 1, aqui dá 2, né? E daí finalmente a gente chega na expressão daquele h axial, né? E r ao quadrado, e fica r vezes r aqui, né? Raiz quadrada de r ao quadrado mais x quadrado elevado a 3 meios, né? Aqui tem um 2 também, né, pessoal? Porque aqui deu 1, então aqui aparece um 2 aqui, certo? Então, claro, se eu chamar ali o campo H, que é o que existe, né? Então, o axial chamar de H na direção apontando para o eixo axial, eu tenho essa expressão aqui para o campo ao longo daquele eixo axial da espira. Note que não é o campo em qualquer lugar, né, pessoal? Eu obtive com a lei de Biot-Savart, né? É o campo 3 meios. É o campo exatamente naquele eixo axial. Certo? Bom, vamos levar essa expressãozinha aqui para lá. Chegou. Então, vamos para a nossa interior. Ctrl+C. Aqui. Chegamos, né? Daquela integral ali, a gente chegou nessa aqui, certo? Finalmente a gente chegou no campo ao longo desse eixo, né? Agora imagine o seguinte, pessoal, imagine que o x é igual a zero. Note que eu estou calculando o campo só aqui nesse ponto P, note que ele é para cima aqui, né? Certo? Não estou calculando o campo em qualquer ponto da espira, mas só ao longo desse eixo. É claro que se eu fazer o x menor, eu vou achar o valor do campo para esse outro x, né? Se eu fizer o x igual a zero, eu vou achar o campo exatamente aqui no centro da espira, né? Por exemplo, se eu quiser saber o campo aqui, ó, nesse ponto aqui,
certo? O H no centro da espira, certo? Bom, é só fazer o x igual a 0. Então, o H no centro, para x igual a 0, R ao quadrado multiplicado por 3 meios, R ao cubo. Então, I sobre R ao quadrado dividido por 2R ao cubo vai dar I sobre R ao quadrado em cima, e aqui fica 2R ao cubo. Ou seja, vai dar I sobre 2R. Certo? Então, essa expressão aqui é geral, a qualquer ponto ao longo do eixo X, e essa daqui vale só para esse ponto, bem no centro da espira. Né? Bem nesse ponto central aqui que a gente, na origem aqui dela, né? À medida que a gente vai subindo, o campo vai diminuindo. Certo, pessoal? Obrigado.